Eles esqueceram meu aniversário, mas lembraram de me cobrar por uma viagem em família para a qual eu não fui convidado. R$ 15.800, sua parte da hospedagem e passagens aéreas, eles disseram. Eu enviei de volta R$ 5 junto com a mensagem, passageiro errado. Depois congelei todos os cartões vinculados, bloqueei todas as transferências e enviei um único e-mail ao suporte ao cliente. A reclamação deles bateu numa parede, e a plataforma respondeu, titular da conta autorizou o bloqueio. Eu sorri e saí da conta. Parte 1. Eles não esqueceram de me enviar uma cobrança de R$ 15.800 por umas férias para as quais não fui convidado, mas esqueceram meu aniversário de 40 anos como se ele nunca tivesse existido, nem uma mensagem, nem uma ligação, nem sequer um feliz aniversário preguiçoso no grupo da família. 40 anos, nada. 4 décadas, e eu valia menos que um e-mail em massa com uma planilha. Chegou na minha caixa de entrada numa manhã de segunda-feira, assunto, custo final da viagem a Cancún. Meu irmão Nate enviou, nem se deu ao trabalho de colocar os destinatários em cópia oculta. Vi todos os nomes copiados, mamãe, Brittany, o marido dela, até meu primo Léo, com quem eu não falava há anos. Em anexo, PDFs com itinerários de voo, confirmações da reserva da vila, reservas de restaurante, pacotes de mergulho com snorkel, 10 dias de sol, tequila, jantares em família e fotos na praia. Todos foram, todos sabiam. Ninguém pensou em me avisar, exceto agora, que estavam lembrando de mim por um motivo. No final do e-mail do Nate, em negrito, Jackson, sua parte da acomodação e passagens é R$ 15.800. Por favor, envie até sexta-feira. Nada de poxa, sentimos sua falta, nada de queríamos que você tivesse vindo, apenas a suposição total de que eu pagaria minha parte como sempre. Fui a carteira da família por anos, mercado, aluguéis atrasados, consertos de carro, cobrir saldo negativo. Eu pagava tudo porque era mais fácil do que as chantagens emocionais, mais fácil do que as reclamações. Eles se acostumaram com meu dinheiro aparecendo sem precisar pedir. Então, quando planejaram uma viagem em família sem mim, nem passou pela cabeça deles que eu deixaria de ser o responsável por financiar tudo. Fiquei lá, relendo várias vezes. O tom era tão casual, como se fosse só uma transação rotineira. Não respondi. Abri o aplicativo do banco, transferi exatamente R$ 5 para a conta da mamãe, com a descrição contribuição, e fechei o aplicativo. 5 minutos depois, Brittany me mandou mensagem, só 2 palavras, passageiro errado. Foi isso. Esse foi o momento em que eu soube que algo tinha mudado de forma permanente. Não foi um engano, nem um esquecimento. Não escorreguei pelas brechas. Fui deixado de fora de propósito, mas ainda queriam o dinheiro. Abri todas as contas compartilhadas. Congelei todos os cartões vinculados aos nomes deles, nada mais de entregas de mercado para a casa da mamãe, nenhum pagamento automático do seguro do carro do Nate, os tablets dos filhos da Brittany cortados. Até cancelei a assinatura do Hulu da família. Entrei na conta principal e desconectei todos os dispositivos vinculados. Depois enviei um único e-mail para o suporte do banco, por favor, revoguem todo o acesso compartilhado e congelem todos os cartões conectados. Sou o titular da conta. Dentro de 1 hora, recebi a confirmação, todos os pedidos foram concluídos. Contas vinculadas foram desativadas. As ligações perdidas começaram na hora do almoço. Primeiro a mamãe, depois o Nate, depois a Brittany, depois de novo, e de novo. Não atendi. Deixei acumular, uma atrás da outra. Mensagens de voz também, não escutei nenhuma. Fiquei só sentado, assistindo os números subirem, o telefone vibrando como um brinquedo quebrado, e sorri pela primeira vez na semana. Eles esqueceram meu aniversário, mas lembraram do dinheiro. Vamos ver como se saem sem os dois. O silêncio era mais alto que o barulho de sempre, sem pedidos, sem caos no grupo da família, sem a Brittany reclamando do preço do leite orgânico ou o Nate pedindo para eu cobrir até sexta-feira. Nada, só ar morto. No 4º dia, a ausência da dependência deles começou a parecer a fresco. Meu telefone estava quieto pela primeira vez, sem vibrar com alguma emergência que convenientemente acabava com meu número de conta. Brittany foi a primeira a ceder. Não ligou, mandou um daqueles áudios longos e performáticos. Não escutei, só vi a ondinha do áudio pulando enquanto eu apagava. 10 minutos depois veio a mensagem, a gente achou que você não quisesse ir. Foi tão de última hora. Achamos que você estava ocupado. Você está sempre trabalhando. Nenhum pedido de desculpas, só desculpas disfarçadas de compaixão. Depois, era só uma viagem. Essa me fez rir. 10 dias em Cancún. 2 vilas de frente para o mar, jantares com serviço de buffet, um dia de barco privado, e de alguma forma eu não valia nem uma mensagem, não valia ser contado, mas ainda assim esperavam que eu pagasse. Não respondi. Também não bloqueei ninguém. Queria que eles sentissem os recibos de leitura, o silêncio fazia parte da resposta. Alguns dias se passaram antes de o Nate tentar. Nem fingiu simpatia. Mandou um print da suspensão da academia dele, depois só, foi você? Não respondi. Não precisava. Mamãe ligou 6 vezes numa tarde. Sem recado, só chamadas em sequência como se eu tivesse quebrado algo sagrado, como se eu fosse o problema agora,
como se eles não tivessem me deixado de fora, como se isso não fosse o resultado de anos me usando como cartão de débito que nunca recusava. Naquela noite, recebi uma notificação de entrega do mercado, mas não era para minha casa. Era para a da mamãe. Ela fez o pedido de sempre usando o cartão congelado. Foi recusado, o pedido inteiro cancelado no caixa. Uma hora depois, ela apareceu na minha porta. Observei pelo olho mágico. Ela parecia confusa, como se não conseguisse entender que o cartão dela não funcionava, que a linha mágica tinha sido cortada. Tocou a campainha 2 vezes e ficou ali com uma daquelas sacolas reutilizáveis, como se fosse a vítima. Não atendi. Depois de 10 minutos, ela foi embora, sem bilhete, sem mensagem, só silêncio de novo. Naquela noite, troquei todas as senhas, plataformas de streaming, contas compartilhadas, portais de seguro, o calendário da família que todos usávamos, deletei tudo. Renomeei todos os perfis na Netflix, um dizia você esqueceu meu aniversário, outro dizia passageiro errado. Meu próprio perfil renomeei para não é minha família. Não estava sendo dramático, estava decidido. Na quarta-feira, Nate me mandou um e-mail. O assunto era precisamos conversar. Não abri, arquivei como spam. Reservei um final de semana prolongado para mim, passagem em primeira classe, nenhum outro nome na reserva, quarto de frente para o mar em Miami. Paguei tudo à vista, crédito para o spa incluído. Antes, eu achava que viajar sozinho era triste, agora percebo que o triste é gastar milhares para que sua família faça memórias sem você, e depois te enviem a conta. Deixem eles sentirem a mudança. Deixem correr atrás. Isso não era só uma fase silenciosa, era o fim do acordo. Eu não era mais a rede de segurança deles. Eles me subestimaram, agora aprenderiam o custo real disso. A culpa não durou muito quando perceberam que eu não voltaria silenciosamente ao meu papel de caixa eletrônico ambulante. O tom mudou rápido. O grupo da família voltou à vida numa manhã de quinta-feira. Nate foi o primeiro a estourar. Você tá mesmo fazendo tudo isso por causa de uma viagem? Cresce. Nada de desculpa por esquecerem meu aniversário, nada de deveríamos ter te contado da viagem, direto para a culpa. Clássico Nate, sempre pulando a parte de assumir alguma coisa. Brittany respondeu 10 minutos depois, você tá agindo como uma criança. Essa família sempre esteve lá um pro outro. É você quem tá quebrando isso? Não respondi. Não precisava. Eles tinham ficado em silêncio por uma semana, tentando bancar os inocentes, mas agora que o mercado não estava chegando, o Hulu tinha sumido e as contas deles não estavam sendo misteriosamente pagas, ficaram corajosos. Então minha mãe mandou a mensagem dela, estou chocada que você deixaria sua própria mãe ficar sem a medicação. Lá estava, o movimento final do manual, a culpa invertida e apontada direto para mim, como se eu fosse o que mudou, como se eles não tivessem me excluído de uma viagem em família e me ignorado depois como se tudo estivesse normal. Como se eu não tivesse passado anos salvando eles, cobrindo silenciosamente contas que nem agradeciam. O que eles não sabiam era que eu já tinha entrado no portal do seguro e removido a mamãe do meu plano de saúde. Ela estava incluída desde que fui promovido, nunca pagou um centavo por remédios ou consultas, eu cuidava de tudo em silêncio. Foram 2 cliques para encerrar isso. Não senti nada quando fiz, sem dúvidas, sem emoção. Depois Brittany mandou uma mensagem de voz. Não abri, mas a prévia dizia, com você é sempre sobre dinheiro. Foi isso que me fez responder. Uma mensagem, uma vez, todos vocês esqueceram meu aniversário de 40 anos, nem uma mensagem, nem uma ligação, nada. Mas lembraram de mim na hora de dividir uma conta de R$ 15.800 por uma viagem que eu nem sabia que existia. Não estou com raiva, estou acabado. Vão procurar outra pessoa para bancar a vida de vocês. Então saí do grupo da família, sem drama, só sume. Uma hora depois, minha recepcionista me chamou até a recepção. Brittany estava no saguão. Não marcou hora, só apareceu, disse que precisava me ver. Pedi para a recepção dizer que eu não estava no prédio. Assisti pelas câmeras de segurança enquanto ela sentava por 45 minutos, digitando furiosamente, depois saiu praticamente batendo a porta. Quando cheguei em casa, meu e-mail estava lotado. Brittany, Nate, Léo, até meu primo Dan, que não falava comigo há 4 anos, apareceu na minha caixa de entrada com o assunto, podemos conversar? O pior foi o do Léo, mano, mamãe tá surtando. Os remédios dela não chegaram. Você cortou o plano dela? Sério? Arquivei todas as mensagens. Depois voltei às contas compartilhadas, as que eu ainda não tinha tocado. Encontrei o endereço do Amazon Prime da Brittany na minha conta, removi. Encontrei a mensalidade da academia do Nate escondida nas despesas recorrentes, cancelei. O Apple Music da família do Dan, removido. Eles achavam que era sobre o aniversário, que eu estava sendo mesquinho ou emotivo. Mas não era isso. Isso só me ajudou a enxergar com clareza. Isso não era vingança, era matemática. Por anos, eu dei todo mês, milhares de reais, sem agradecimentos, sem hesitação em pedir mais, sem entender que eu estava abrindo mão de partes da minha própria vida para sustentá-los. E quando acharam que eu não tinha nada que eles precisavam, sem passagem para a viagem, sem acompanhante, nem sequer lembraram de dizer feliz aniversário. Então agora eles não recebem o dinheiro, nem o acesso, nem a mim.
E pela primeira vez em anos, isso parece uma vitória. 2 semanas depois de eu cortar tudo, os pedidos viraram ameaças. Primeiro, tentaram fingir preocupação, e-mails do Nate com assuntos como vamos ser razoáveis, como se ele não tivesse me cobrado por uma viagem para a qual não fui convidado. Ele anexou uma planilha chamada Contribuições Domésticas, como um auditor fiscal se preparando para o tribunal. Listava tudo o que eu costumava pagar: mercado, planos de telefone, remédios da mamãe, contas da Brittany, até presentes de Natal que eles deram entre si, mas cobraram de mim. No final, teve a audácia de escrever: nós éramos uma equipe, e agora você está nos abandonando. Não respondi. Depois Brittany começou a postar indiretas nas redes sociais, coisas como algumas pessoas só se importam com dinheiro até morrerem sozinhas, ou minha favorita, cortar laços com a família é fácil quando você nunca teve uma de verdade. Dramático, considerando que um dia paguei os juros do empréstimo estudantil dela porque ela disse que o estresse estava fazendo o cabelo cair. Mas a virada real veio quando Nate me ligou no trabalho. Não atendi, mas ele deixou uma mensagem de voz que não soava mais como um irmão, soava como um aviso: você acha que está nos punindo? Você está se ferrando, Jackson. Você esquece o quanto sabemos sobre tudo. Essa parte me fez parar. Ele não explicou, mas a insinuação era clara: segredos, coisas pessoais, qualquer sujeira que ele achasse que tinha. Sentei na minha mesa, telefone na mão, batimentos calmos. Não estava com medo, estava decepcionado. Eles realmente chegaram nesse ponto. Então encaminhei a mensagem de voz para meu advogado, não porque eu estivesse preocupado juridicamente, mas porque queria deixar registrado. Depois fiz mais uma ligação, não para Nate, nem para Brittany. Liguei para o responsável de compliance interno da minha empresa. Veja, o que Nate não percebeu é que eu ainda estava listado como gerente da conta compartilhada da nuvem da família, a mesma que usavam para armazenar tudo: sinistros de seguro, documentos escaneados, até a tentativa da Brittany de solicitar auxílio pandemia no nome da mamãe. Baixei tudo, organizei, guardei o que importava, apaguei o que não. Não disse uma palavra para eles, mas no dia seguinte, Nate recebeu uma ligação do banco dele. Um dos bicos dele, trabalho de consultoria que ele tentava fazer passar como legítimo, foi sinalizado por atividade suspeita, ligado a uma conta conjunta antiga que eu tinha coassinado quando ele implorou para ajudá-lo a construir crédito. Ele me ligou, desesperado, não atendi. Ele mandou mensagem: o que você fez? Respondi com um print da mensagem de voz que ele deixou: só isso. Depois, eu não aceito ameaças. Nunca. Depois disso, silêncio de novo. 2 dias depois, Brittany tentou sua própria versão. Mandou mensagem para uma amiga em comum da faculdade, com alguma história vaga e triste sobre como eu não estava bem e como ela estava realmente preocupada com meu estado mental. Ela deve ter achado que isso não ia chegar até mim. Chegou. Naquela mesma noite, mandei uma mensagem de uma linha para ela: liga pro seu proprietário. Eu era consignatário do contrato de aluguel do apartamento dela há 2 anos, ela nunca tinha qualificação suficiente sozinha. Liguei para o administrador do imóvel, enviei a papelada para remover meu nome e informei que agora ela seria a única responsável, 3 dias para se requalificar ou precisava desocupar. Ela me mandou uma mensagem em pânico: não abri. Não me importava mais com o que ela tinha a dizer. Eles não estavam acostumados com essa versão de mim, calado, calculado, inabalável. Esperavam uma briga, emoção, algum tipo de culpa. Mas eu não estava mais magoado. Eu estava acabado. E sem mim, a estrutura deles estava desmoronando mais rápido do que conseguiam tapar os buracos. O engraçado sobre ser quem segura tudo é isso: quando você para, eles não sabem quem ser. Deixe que descubram. Na 3ª semana, eles pararam de fingir. As máscaras caíram uma a uma. Eu quase consegui acompanhar o colapso em tempo real, como assistir uma casa mal construída finalmente perceber que estava sem fundação. Nate foi o primeiro a quebrar. Eu nem precisei fazer nada. A conta conjunta antiga, aquela que ele implorou para eu coassinar só para construir crédito, foi sinalizada pelo departamento de compliance do empregador dele. Acontece que lançar faturas de consultoria paralela ali parecia demais com lavagem de dinheiro, especialmente quando o nome atrelado à conta era o meu. Eu já tinha removido meu nome dessa conta. O que Nate não sabia era que isso também gerou um alerta: a mensagem de voz que ele me deixou, aquela em que insinuava que sabia, foi encaminhada ao canal de ética do RH. Ele perdeu o cartão corporativo até sexta-feira. Então veio Brittany. A renovação do contrato de aluguel dela bateu como um tijolo. Sem mim como fiador, o aluguel aumentou com os novos termos, e quando o escritório de locação exigiu comprovante de renda atualizado, ela não conseguiu apresentar nem metade. Tentou enrolar, disse que o fiador estava viajando, eles não caíram. Ela tinha 10 dias para desocupar ou se requalificar. Na segunda-feira, recebi uma mensagem de voz da Brittany: dentes cerrados, espero que você saiba que a mamãe está arrasada com isso. Você está virando as costas para a própria família. Isso é doentio. Sem menção ao meu aniversário, sem menção à viagem, sem menção ao fato de que, 2 meses atrás, eu paguei a conta do veterinário quando o cachorro dela engoliu parte de um carregador de celular, só indignação porque a tábua de salvação dela deixou de existir. Mamãe tentou um caminho mais brando. Agora ela mandava mensagem diariamente, como um relógio: eu sei que você ainda está chateado.
Vamos conversar. Precisamos consertar isso. Você já fez seu ponto. Podemos seguir em frente? Alguns dias depois, chegou uma carta, escrita à mão, um raro momento de esforço ou pelo menos aparência disso. Estava disfarçada de desculpa, mas não era. Ela chamou o que aconteceu de mal-entendido, disse que eu tinha me isolado, que a vida é curta demais para guardar mágoas e que eu precisava voltar para casa. O golpe final estava no fim, isso não é mais só sobre nós. Sem seu apoio, as coisas estão desmoronando. Precisamos de você. Sempre precisamos. Fiquei encarando essa última frase por um tempo, não porque me atingiu forte, mas porque era tão honesta, e ela nem percebeu. Ela não estava me pedindo para voltar por amor, estava pedindo porque o sistema quebrou quando eu saí. Então eu respondi. Enviei a carta de volta em um envelope novo, sem remetente. Incluí um post-it, vocês precisavam de mim. Eu precisava de uma família. Parece que os dois acabaram. 2 dias depois, eles apareceram na minha porta, os 3, Nate, Brittany e mamãe, no meio do dia, como se fosse algum tipo de intervenção. Brittany parecia que não dormia havia dias. Nate tinha aquela expressão falsa de compostura que sempre usava quando não sabia o que dizer. Mamãe segurava uma pequena sacola de presente, provavelmente com um cartão de culpa e biscoitos velhos. Tocaram a campainha uma vez, depois de novo. Eu não me movi. Chamaram pelo interfone do prédio, esperaram, tentaram de novo. Fiquei atrás das persianas, observando enquanto eles discutiam entre si, Brittany gesticulando, Nate andando de um lado para o outro, mamãe em silêncio. Depois de 15 minutos, desistiram. Continuei parado ali mesmo depois que foram embora, só para sentir como era ver as pessoas que costumavam controlar minha paz irem embora de mãos vazias. Foi nesse momento que percebi algo, eles não me amam, amam o acesso a mim. Agora que o acesso foi revogado, eles não sabem quem ser, e isso não é mais problema meu. Cerca de 1 mês depois de tudo começar, as visitas pararam. As mensagens diminuíram. Sem mais mensagens de voz surpresa, sem Brittany no meu escritório ou mamãe na porta do meu prédio. Foi como se todos tivessem concordado em recuar, mas não porque entenderam. Eles estavam se reorganizando. Eu sabia que o silêncio não duraria. Então, numa terça-feira tranquila, recebi uma mensagem da Brittany, apenas uma foto. Era uma imagem da mamãe sentada no sofá, enrolada num cobertor, segurando um envelope. Abaixo, uma legenda, ela ainda verifica a caixa de correio procurando seu cartão de aniversário. Isso era para doer, como se eu fosse me sentir culpado por algo que não causei. Fiquei olhando a mensagem, depois arquivei sem responder. Na sexta-feira, Nate me mandou um e-mail, curto, frio, as compras de mercado têm sido um problema real para a mamãe. Ela está comendo uma vez por dia. Estamos tentando, mas isso não é sustentável. Pense no que você está fazendo. Eu pensei. Pensei em todos os anos em que mantive a geladeira cheia, as contas pagas, as luzes acesas, não só nas casas deles, mas nas vidas deles, silenciosamente, sem pedir nada, nem reconhecimento. E quando precisei de algo, só uma vez, eles me deram silêncio. Então eu lembrei eles. Imprimi um cartão de aniversário, com os mesmos 40 dourados em relevo que a mamãe deixou na minha porta. Dentro, escrevi, feliz aniversário para mim. Vocês esqueceram. Eu não. E mandei entregar, não pelo correio comum, por um motoboy, com assinatura obrigatória, entregue na porta do apartamento deles às 7 horas da manhã de um domingo. Esperei. 9h14, Brittany ligou. Eu não atendi. 9h16, Nate. 9h22. Mamãe. Mensagem de voz. Não ouvi, só apaguei todas, uma por uma. Na segunda-feira, o jogo mudou de novo. Eles não ameaçaram. Não imploraram. Começaram a aparecer nos lugares que eu costumava frequentar, minha academia, o pequeno café italiano de que eu gostava. Brittany até entrou num grupo de networking em que eu estava no LinkedIn, como se isso forçasse proximidade. Não forçou. Então tentaram a jogada final, perdão, ou pelo menos a versão deles disso. Nate escreveu, todos nós cometemos erros. O que importa é que nos reunamos novamente. Vamos seguir em frente, começar do zero. Você pertence a nós. Mamãe mandou uma foto da família de 2 anos atrás, todos sentados numa mesa de piquenique, sorrindo. Eu me lembrava daquele dia, eu paguei por tudo, inclusive pelo Uber que Brittany pegou para chegar depois de se recusar a dirigir. Não respondi nada disso. Então veio a parte inesperada. Brittany me mandou mensagem de novo, e dessa vez, ela disse o que todos estavam pensando, você não pode simplesmente nos cortar para sempre. Não é assim que família funciona. E foi aí que percebi, eles realmente acreditavam nisso. Que não importava o quanto eles tirassem, o quão pouco dessem, eu sempre voltaria, porque éramos família, porque me criaram para acreditar que a obrigação era amor. Mas a obrigação acaba quando o contrato é quebrado, e eles quebraram. Respondi pela última vez, família lembra aniversários. Família não envia fatura de viagem para a qual não convidou você. Vocês não me querem, querem meu dinheiro. Isso não é família. É uma assinatura, e foi cancelada. Bloqueei todos eles.
Sem mais contato, sem mais explicações, sem mais janelas abertas para a redenção. Eles vão conversar entre si, com quem quiser ouvir. Vão me pintar como frio, egoísta, mudado. E talvez eu tenha mudado. Mas também estou livre. Eles esqueceram meu aniversário. Eu vou garantir que lembrem das consequências pelo resto da vida. Epílogo. Haviam-se passado 5 meses de silêncio, sem mensagens, sem visitas surpresa, sem ligações. Comecei a acreditar que tinha realmente acabado. Então recebi um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro, um convite de casamento. Léo. Não ouvia dele desde que mandou mensagem sobre o fiasco da receita da mamãe, e agora, de repente, ele ia se casar e me convidava. Era formal, impresso em papel grosso creme com letras cursivas. Eu esperava encontrar uma cobrança escondida atrás. Virei. No verso, a lápis, todo mundo vai estar lá. Achei que você também gostaria de ir. Você ainda é família. Essa palavra de novo. Ainda é família. Fiquei encarando o convite por um bom tempo. Não estava com raiva, estava curioso. O que eles achavam que ia acontecer? Que eu apareceria de terno, abraçaria todos como se nada tivesse acontecido, tiraria fotos, talvez pagasse a conta do bar de novo. Guardei o cartão, mas não confirmei presença. 2 semanas depois, recebi outro envelope, este de um escritório de advocacia. Era sobre a mamãe. Ela tinha tentado discretamente me listar como dependente financeiro em sua nova pólice de seguro. A papelada foi recusada, sinalizada, e agora havia um formulário pedindo que eu confirmasse que não tinha nenhuma responsabilidade financeira sobre as despesas médicas dela. Ela estava tentando se ligar a mim. No papel assinei o formulário, sem responsabilidade. Sem vínculo. Sem dependência. Não porque eu fosse cruel, mas porque era necessário. Enviei e esperei. Na manhã seguinte, verifiquei meu e-mail. Lá estava, um link do GoFundMe, criado por Brittany. Ajude nossa mãe, crise de saúde inesperada. Cliquei, examinei a página. Nenhuma menção a mim, mas na seção de comentários, em meio a uma enxurrada de mensagens de apoio, alguém escreveu: esse não é o filho que sustentava todos eles? O que aconteceu? Ninguém respondeu. Fechei a aba e voltei ao trabalho. Sempre esperei que eles implorassem, que culpassem, até que me difamassem. Mas nunca esperei por isso. Que um dia eles precisariam mais de mim do que nunca, e eu não sentiria nada. Sem raiva, sem pena, só paz. Porque dessa vez, o silêncio era meu. Se assistiu até aqui, então me segue para mais.